Boa noite a quem já chegou. Bom, como já é então 19 horas, vamos começando enquanto o pessoal vai chegando aí. Para quem já está aí assistindo, então, em primeiro lugar, obrigado pela presença, obrigado por ter aparecido por aqui nesse dia para aprender um pouquinho mais sobre o fascismo. Tudo bom, Gilmar? Obrigado pela presença. Tenham paciência comigo, porque é a primeira vez que eu faço uma live, então não tenho muita experiência, estou aprendendo agora ao vivo aqui como é que faz. Se tiver algum problema no som, que está muito baixo, coisa assim, vocês me avisem. Oi, Carlos, estamos começando agora. Então, o Nicolas já pegou o chimarrão dele lá para acompanhar aí. A Carol também já pegou a pipoca. Então, eu espero que todo mundo esteja bem tranquilo aí, porque o tema não é dos mais tranquilos, assim, né? Enfim, é um pouco pesado, mas para deixar um pouquinho mais leve, então, tente ficar numa boa aí para a gente poder aprender. Que eu possa compartilhar com vocês algumas coisas então, sobre esse assunto que está tão no momento aí, né? Se fala tanto sobre isso e nem sempre a gente sabe definir o que é, né? Bom, quero agradecer a todos e a todas que deram força aí para que essa live acontecesse, que incentivaram, que disseram que queriam acompanhar a aula também. Agradeço também aqueles que não torceram muito, porque né, na vida de professor a gente se move por desafios, então quando as pessoas não colaboram, a gente continua lutando porque a gente quer vencer os desafios de sempre. O nono ano, que nessa aula, na verdade, é para o nono ano, né? Marquei vocês em tudo que era lugar ali para que vocês não perdessem o link, conseguissem chegar aqui tranquilos. Tá? A ideia hoje é, então, ser uma aula que vai ser a primeira aula para o nono ano sobre o que é o fascismo. Mas como esse assunto, ele não é um assunto que se estuda, às vezes, tão profundamente na escola, que às vezes se passa um pouco por cima. Então, talvez, eu, por exemplo, na minha formação, no meu ensino fundamental e ensino médio, eu me lembro de muito pouco sobre isso, né? Então, talvez, algumas pessoas que estão acompanhando aqui hoje, que não estão no nono ano, nem lembrem mais do conceito do que é fascismo, sobre como é que se identifica o fascismo na prática, sobre quem eram os líderes desse movimento. Então, a ideia é ser uma aula introdutória, tá? Para que a gente possa introduzir o conteúdo, para que vocês possam entender bem o que é. Vão deixando um oi aí para eu saber quem é que está assistindo também, tá? Então, o que eu vou resumir hoje aqui? Então, a ideia é fazer o nosso horário de aula do nono ano, até às 8. O que é o fascismo? Qual é a sua origem? O que é o conceito, né, de fascismo? Quem são as principais figuras que têm a ver com esse sistema, os principais líderes do sistema fascista? As principais ideias que levaram, que eles colocaram na prática, né, em relação a esse movimento? Qual é a relação que tem o fascismo com o nazismo? Né, porque a gente fala tanto em os dois termos, não entende às vezes qual é a relação que tem entre eles. E a pergunta que não quer calar, né, se o fascismo e o nazismo, se eles são de direita ou se eles são de esquerda. Então, vou comentar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Quem ainda fazer a propaganda, então, né, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, para dar uma força aí também. Então, oi Nicolas, Carlos, oi Pedro, oi Júlia, oi João Vitor, oi Lucas, oi João Guilherme, oi Richard, oi Pedro, tudo bom? Oi Samu, oi João Kremer. Enquanto talvez chegue mais gente aí, deixa eu só fazer também a propaganda, né? Porque dia 14 vai ter uma live especial com outros professores. A ideia é que seja para o hoje, a ideia é que seja sobre para o sétimo ano, tá? É sobre renascimento. Mas enfim, também, né? São assuntos que não se restringem a uma única série, né? São assuntos que se fala também muito até hoje, então é um assunto de interesse geral. Então quem quiser assistir,
né, no dia 14, então, a gente vai fazer uma live com o professor Gilmar, que está nos acompanhando aí, vai falar um pouquinho sobre o Renascimento na literatura, então, sobre as obras literárias, né, que vieram naquele momento e que mostram o que mudou do que era antes do Renascimento, lá no feudalismo, para o que veio depois. A professora Ana Valesca, que é professora de Educação Artística, vai comentar também um pouquinho mais sobre esse lado artístico das obras do Renascimento, e a professora Letícia também vai estar nessa live para comentar sobre o Renascimento científico, né, porque não foi um movimento só na arte. Então, já fica a propaganda aí, vai ser dia 14, então, às 19 horas também, uma live sobre o Renascimento, tá? Oi, Ana. Oi, Raquel, tudo bom? Então, e fica também o convite para, caso tenha outros colegas, professores de história que estejam assistindo e que queiram contribuir também aqui no canal, participar, a gente fazer uma live juntos, estou aqui sempre disponível. Se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estiver explicando, vão deixando aí nos comentários, tá? Para vocês poderem... pode, ex-aluno também. Deixem aí nos comentários para que depois vou fazer uma pausa e daí eu explico depois, passo a resposta para esses comentários, para essas dúvidas, tá? É isso. De recados, então, era isso para a gente poder começar. Tranquilo, Nicolas. Então, começar sobre a origem, né? Então, onde é que veio essa história de fascismo? Bom, até um colega meu que trabalhou comigo na Nova Escola, o Jair Messias Ferreira, é um outro Jair Messias, que ele colocou lá que esse assunto é fácil, né? A ideia de ser fácil, mas, na verdade, a palavra, né, fascismo, veio de uma palavra italiana, fatio, que ela quer dizer feixe. O que é feixe? Feixe é um termo que eles usavam muito para quando juntava várias coisas na plantação, amarrava aquilo tudo num feixe, então eram várias, por exemplo, cereais, né, vários feixes de trigo, várias partes do trigo que eram amarradinhas ali, formavam um feixe. Na verdade, a adaptação que fizeram para essa palavra lá no Império Romano, então a gente está falando de termos em italiano, né, porque o fascismo surge lá então na Itália. O fate era um machado, né, para cortar árvore, que eles utilizavam com várias varas de madeira. Então eles uniam um monte de varas de madeira, amarravam e aí usavam o machado com mais força. A ideia era que várias varas de madeira juntas quebrariam com bem menos facilidade do que uma, duas, três varas separadas. O que isso tem a ver com o fascismo? Por que usaram esse termo para dar origem, então, ao nome fascismo? Porque a ideia era que sozinhos não conseguiriam nada. Precisavam se unir, e bem unidos, tipo amarrados, como os feixes, para poder chegar onde eles queriam. Então, o termo fascismo surge daí, tá? Então, o fatio, que é o que dá origem, então, ao fascismo, vem dessa ideia do feixe, lá do machado, lá no Império Romano, tá? Então, é um termo que remete lá ainda à antiguidade. Não é um movimento que tenha sido definido, bem definido pelos seus fundadores. Então, assim, o Benito Mussolini, né, um dos pais do fascismo, ele não escreveu um livro dizendo o fascismo é isso. Diferente de outros movimentos políticos que já existiram no mundo, onde isso já ficou bem determinado pelos seus fundadores. Então, por exemplo, a gente tem o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Ele define o que é o liberalismo econômico. A gente tem o Marx e o Engels, que definem o que é o socialismo, o que é o comunismo. A gente tem o Bakunin, que define o que é o anarquismo. Mas a gente não tem teóricos da época que criaram os movimentos para definir o que era o fascismo. Então, é um movimento que não foi definido pelos seus próprios integrantes. Então, ele foi definido na prática. O próprio Mussolini dizia que o fascismo se fazia na ação. Então, se fazia à medida que ele ia acontecendo. Deixa eu até mostrar que, para quem não sabe quem é o Mussolini, o Hitler é uma figura famosa já, né? Mas esse aqui, então, é o Benito Mussolini, que está ali do lado do Hitler,
andando num carro, num desfile fascista, lá na década de 1930. Tá? Eu optei por fazer essa primeira live sem o uso de PowerPoint e outros aplicativos, porque, como é a primeira vez, para poder não correr o risco de dar errado, tá? E não ter problemas, fiz, então, só com a imagem aqui, tá? Oi, Luciano, bem-vindo. Deixa eu mostrar de novo aqui a imagem para quem não viu. Esse aqui, temos, então, o Hitler, famoso já, né, do bigodinho, e o outro ali é o Benito Mussolini, que é da Itália. Bom, o que levou, então, à origem desse movimento fascista? Essa parte da origem me baseio no Eric Hobsbawm, que é um historiador que escreveu um livro chamado A Era dos Extremos. É um dos mais famosos historiadores, que escreveu um dos mais famosos livros sobre o século XX, que se chama A Era dos Extremos. Ele tem uma série de livros, né, que fala sobre outros períodos da história, e ele definiu o século XX como a Era dos Extremos. Ele define lá que o fascismo, ele surge a partir... Espera aí que o note vai descarregar. Ele define que o fascismo surge a partir da Primeira Guerra Mundial e da ascensão de uma direita mais radical após a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, vamos lembrar que no finalzinho da Primeira Guerra, a Rússia, que é um dos países que está lutando na guerra, abandona o conflito porque dentro do país iniciou-se a Revolução Russa, que era uma revolução socialista. Era um movimento de operários, né, que deu início, então, a uma revolução socialista na Rússia. A Revolução Russa, ela marca um período, então, na história da humanidade pós-Primeira Guerra. E isso está associado também a um medo dessa direita mais radical de que esse movimento socialista se espalhe por outras partes da Europa. Outro grande motivo que levou, então, à origem do fascismo foi a Grande Depressão, a crise iniciada principalmente a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, ali foi o início, né, de uma grande crise no sistema capitalista, e aí aquelas figuras, que eram figuras mais periféricas na política nos seus países, começaram a aparecer mais por trazer soluções, que podiam ser soluções, às vezes, muito radicais, mas que, na cabeça da população da época, e dos que governavam, enfim, das elites da época, era visto como uma possibilidade de que aqueles caras que tinham aquele discurso mais radical talvez trouxessem a solução para os problemas daquele momento. Então, quais os dois principais problemas? A resolução em relação à crise econômica e resolver a questão do avanço da esquerda no cenário europeu. Tá? Então, eram duas preocupações. Daí, os dois líderes, então, o Mussolini e o Hitler, estavam em dois países que tinham grandes semelhanças, tá? O Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. O Mussolini, ele vai estar numa Itália que tinha algumas características muito ligadas naquele momento ao fim da Primeira Guerra. Lembrem que a Itália, ela participa da Primeira Guerra, primeiro lutando ao lado da Alemanha, depois ela troca de lado, passa a apoiar a França e a Inglaterra, e aí então ela fica do lado dos vencedores na guerra. Só que ela tem uma vitória que não é bem uma vitória, porque ela, por mais que ela tenha vencido a guerra, ela saiu não ganhando muitos territórios, que era o motivo pelo qual ela trocou de lado. Então, assim, a gente tem algumas características nos dois países que se assemelham. Dois países que saíram, de certa forma, prejudicados na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha bem mais, né? Daqui a pouco eu comento a Alemanha, mas a Itália também. São dois países que se unificaram muito depois. Tentem achar no mapa lá dos anos 1500, 1600, 1700, onde é que está a Alemanha e a Itália. Vocês não vão achar com esses nomes, né? Alemanha e Itália. Por quê? Oi, Samira. Não vão achar isso porque esses países, eles têm uma unificação, então eles se tornam um país a partir de 1870, quando eles se unificam, quando eles juntam vários reinos que formavam, então, o que era antes a Alemanha,
se unificam todos aqueles reinos e passam a formar um único país, que vai ser a Alemanha. A mesma coisa na Itália. Vários reinos, então, que viviam naquela região se unem e formam um país chamado Itália. Então, são dois países recentes, se a gente for comparar com os outros países europeus. Por exemplo, Portugal já existia desde os anos 1200, 1300, a Espanha desde o final dos anos 1400, o próprio Brasil, né, com esse nome, Brasil, já existia desde 1500. A Alemanha e a Itália vão surgir bem depois, como país, né, como uma nação. E também eram dois países que passavam por um grande crescimento da esquerda. Tá? Daqui a pouco eu comento como é que era a situação em cada um desses países. O Mussolini, em 1919, pós-guerra, então, pós-Primeira Guerra Mundial, na qual ele foi um combatente, então o Mussolini lutou na Primeira Guerra Mundial, ele tinha, antes da guerra, pensamentos, ele se aliava ao pensamento socialista antes, ele se decepciona com o socialismo, e durante a Primeira Guerra Mundial ele passa para o outro lado, né, o lado antissocialista, e aí ele vai fundar, em 1919, então logo depois da Primeira Guerra Mundial, um movimento nacionalista extremo, então que leva a questão de valorizar a nação, valorizar a pátria a um exagero, né, a algo extremado, e um movimento antiliberal, no sentido de liberalismo dos costumes. Então, um movimento extremamente conservador, tá, que não era favorável a nenhum tipo de mudança social que viesse a modificar os costumes da época. Tanto que, quando ele cria, então, o Partido Nacional Fascista, ele vai usar os termos, né, o lema dele vai ser acreditar, obedecer e combater. Acreditar no fascismo, obedecer a esse líder e combater a quem estivesse do lado contrário, então, a esse movimento fascista. Ele vai ter um grande apoio dos empresários italianos. Por quê? Os empresários italianos, naquele momento, tinham duas opções. Ou apoiar os socialistas, que, no caso, pela experiência que havia ocorrido já na Rússia, né, que já tinha 2 anos ocorrido a Revolução, foi uma revolução que tirou as fábricas desses empresários, popularizou o poder nessas fábricas, né, entregou o poder nas fábricas ao proletariado, aos trabalhadores. Também esse fascismo, por mais que ele tivesse ideias radicais, era visto então como um mal menor. Então, ou se aliava aos socialistas, ou se aliava aos fascistas. A ideia era de que o fascismo era um mal menos perigoso para esses empresários. Então, eles passam a apoiar o fascismo. E aí, então, em 1921, o Mussolini funda o Partido Nacional Fascista, que em poucos meses já tinha mais de 300 mil integrantes. Tá? Então, é um partido que cresce rapidamente. No ano seguinte da fundação, em 1922, vai ter a greve geral na Itália, greve geral de trabalhadores. Bom, essa greve geral foi iniciada, né, pelos movimentos socialistas, comunistas e anarquistas. A Itália, naquele momento, era governada por um rei, o rei Vittorio Emanuele III. Ele não faz muita coisa em relação à greve geral. Ele não sabe como agir em relação àquela greve, porque ele pensava que, por um lado, era a população do seu país reivindicando por alguns direitos, que ele não sabia como dar, porque ele teria que negociar com os empresários, e, enfim, é o povo reivindicando, mas não é todo o povo reivindicando, porque a parcela mais rica da população não está concordando com eles, então ele não ficou meio sem ação. É aí que o Mussolini entra, porque aí o Mussolini vai iniciar a marcha sobre Roma. Ele vai juntar, então, os camisas pretas, né, que eram os que estavam com ele pelo fascismo, e vão até Roma, numa marcha, onde eles vão pedir providências, então, do rei. E nessa pedida de providências, eles querem dar um golpe e tomar o poder. Então, o rei, ele convida o Mussolini, o líder desse movimento, a ser o primeiro-ministro. Então, tipo assim, já que tu tá incomodando bastante e acha que tem as soluções, então vem para dentro do nosso governo e a gente vai
trabalhar juntos para buscar soluções, tá? Então, o Mussolini chega ao poder por um convite do rei, e aí ele se torna primeiro-ministro e vai dentro do governo ampliando seus poderes cada vez mais. Na Alemanha, a gente tem uma história um pouquinho parecida, mas com o Hitler não foi tão simples assim como foi com o Mussolini. No caso da Alemanha, eu comentei isso num outro vídeo que está aqui no canal também, onde eu falo sobre a Primeira Guerra Mundial, o terceiro vídeo sobre a Primeira Guerra, que eu falo do fim da guerra, onde eu comento que a guerra na Alemanha, no finalzinho então da guerra, os alemães acabam tirando o seu rei do poder, que eles não chamavam de rei, né, eles chamavam de Kaiser, que era o Guilherme II. E eles forçam o Guilherme II, no finalzinho já da Primeira Guerra, a abdicar do poder, a sair do poder. E aí, então, o Kaiser sai do poder e coloca a culpa, né, nas entrevistas que ele deu, enfim, nas declarações que ele deu, ele diz que a culpa da Alemanha ter perdido a guerra era dos judeus. E aí isso vai alimentar em vários partidários, então várias pessoas concordavam com esse rei, a alimentar essa ideia. Hitler é um deles, tá? Por que, afinal de contas, colocar a culpa nos judeus? Por que os judeus eram culpados? Bom, vamos lembrar quem são os judeus. Os judeus têm ligação com os hebreus, né? Aquele povo lá da antiguidade, que começa lá quando Deus teria falado com Abraão e dito para ele criar um novo povo, que ele daria origem a um novo povo, e aí esse povo ia para uma terra prometida. Aí o Abraão começa a juntar o seu povo, eles acabam depois sendo escravizados no Egito, saem do Egito e tentam voltar para sua terra já foi tomada por outros povos, e aí os hebreus ficam sem terra. E aí eles passam séculos e séculos e séculos em busca da terra prometida. Essa terra prometida não chegou, né, e eles acabaram se espalhando por várias partes da Europa, inclusive na Alemanha. Tá, o que isso tem a ver com toda a história do fascismo? Bom, por que botar a culpa da guerra nos judeus? Porque os judeus passaram a ser considerados pelos líderes alemães na época como traidores, como apátridas, ou seja, eles eram aqueles que não tinham pátria, que não estavam ligados a nenhum povo especificamente, e aí eles começaram a julgar esses judeus como traidores, porque eles não estavam lutando pelo seu povo, porque eles não se consideravam alemães, eles eram judeus. Então, aí vem aquela ideia da culpa, né, que se colocou e que ficou famosa pelo Hitler, falar bastante dos judeus, mas, na verdade, ela já vinha de antes, tá? Aqui eu vou mostrar uma imagem, uma charge da época, onde, acho que está aparecendo aí, onde vocês podem ver ali, ó, que tem um soldado na frente, ali numa trincheira, né? Ali a trincheira. E atrás dele tem um judeu, que aqui está caracterizado como uma mulher. Dá para saber que é um judeu, porque eles sempre caracterizavam os judeus como narigudos, né? Então o nariz grande. E tem a estrela de Davi ali no chapéu dele, né? Então isso identifica ele como um judeu. Bom, aqui, primeiro, né? O preconceito em relação a dizer dos judeus que eles eram mulherzinhas, no caso, que eles eram menos, tinham uma masculinidade menor que a de um alemão, e também o fato de ele estar dando uma punhalada nas costas do soldado alemão. Bom, o que isso tem a ver, então? Por que essa charge é uma charge característica desse momento? A ideia é que o rei e os que concordavam com o rei começaram a difundir a ideia era de que os judeus que foram lutar na guerra, eles traíam os soldados, eles ficavam do lado dos inimigos, porque eles não tinham pátria. Então eles acabavam traindo o seu povo alemão lá durante a guerra. Isso não é verdade, tá? Foi só uma desculpa inventada, então, pelos alemães para tentar culpabilizar alguém. Alguém tinha que receber a culpa. O culpado, na verdade, que era quem governava, né, o Kaiser, ele não quis ficar com a culpa e ele jogou a culpa em alguém. Né? Então, ele jogou a culpa nos alemães. Historiadores já desmistificaram isso quando analisaram as críticas da época, né, que eles diziam que os judeus não se alistaram. Só que se vai olhar os documentos lá que mostram os alistamentos militares, os judeus se alistaram sim, tá? Então eles participaram
da guerra, mesmo que eles não fossem nascidos na Alemanha, eles se alistaram para lutar na guerra, e não há relatos dessas traições. Então, enfim, é algo que não se comprovou com documentos na prática. Bom, no meio de tudo isso, tá, quando o Kaiser sai do poder, ele abdica, ele desiste do poder, entra uma república, a República de Weimar, que dentro dela as ideias socialistas vão começar a avançar. No ano seguinte tem eleições e a esquerda ganha muitos votos para o parlamento, e aí então, como deputados, né? E aí começa a aumentar aquele medo de que essa esquerda que estava ganhando votos conseguisse chegar ao poder, ao governo, a ser, né, aqueles que iriam governar de fato o país. E aí, no meio de tudo isso, já tinha acabado a guerra, e aí a Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Quem já assistiu os vídeos aqui do canal, né, os meus alunos já sabem que o Tratado de Versalhes foi um tratado que prejudicou muito os alemães, porque ele joga toda a culpa da guerra nos alemães. A gente sabe que não é verdade, que a culpa toda da guerra é dos alemães, né? Mas eles jogaram toda a responsabilidade sobre eles, né? A Alemanha que teve que pagar a maior parte da indenização e que sofreu com as represálias colocadas lá no tratado. Entre elas, né, de que só podia ter 100 mil soldados, de que não podia mais fabricar armas se não tivesse autorização dos países que venceram a guerra, de que não podia mais ter marinha, não podia mais ter aeronáutica. Isso tudo vai aumentando, vai fortalecendo a direita no país, porque eles vão se colocando no lado oposto. Porque quem assinou a rendição, quem assinou o Tratado de Versalhes, foram os republicanos, aqueles que estavam no poder na época. Enfim, o Kaiser também assinaria, porque ele seria obrigado a assinar, né? A Alemanha perdeu, não tinha muita escolha, né? Mas aí começa a se jogar a culpa, então, nesses que estavam no poder. No meio disso, em 1923, então alguns anos depois, o Hitler, que já tinha ganhado um pouquinho mais de popularidade, né, ser um pouquinho mais conhecido no país, vai tentar dar um golpe de Estado, né, que vai ser o golpe, o Putsch de Munique, né, a tentativa de golpe na cidade de Munique. Essa tentativa de golpe não dá certo, o Hitler e os partidários dele vão presos, tá? E aí, na prisão, o Hitler vai escrever um livro chamado Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta. Nesse livro, o Hitler vai tentar colocar toda a justificativa dele do porquê fundar um partido nazista, né, que daí eram as ideias que ele começa a colocar, teoricamente colocadas, então, ali no seu livro. O livro hoje, né, ele não é mais comercializado, porque é um livro, enfim, com ideias extremamente radicais e que levaram à morte de milhões de pessoas, mas ele está disponível, né, atualmente em PDF na internet, né? Até, né, para quem lê-lo, vai tirar um monte de conclusões que hoje se percebe que se fala várias coisas incorretas em relação ao nazifascismo, né, que o Hitler esclarece lá, que ele deixa bem explicadinho lá. Bom, depois que o Hitler sai da prisão, alguns anos depois, 1932, já se passou um tempo já, vamos lembrar, 1932, Mussolini já está no poder na Itália há 10 anos, e a crise de 29 ainda estava no auge. Só na Alemanha tinha 44 milhões, aliás, 44% da população desempregada. Eram milhões de trabalhadores, quase metade do país que estava sem emprego, tá? Aí tem as eleições. E aí nas eleições, aí começando a primeira desmistificação, né? Hitler não ganhou as eleições, tá? Se tem muita informação errada falando sobre isso na internet, que o Hitler chegou ao poder pelo voto. Não, ele não chegou ao poder pelo voto porque ele não ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições era o presidente que já estava no poder, o Hindenburg. No segundo turno, então, ele tem 53% dos votos, o que seriam 19 milhões de pessoas votaram no Hindenburg. O Hitler fica em segundo. Ele recebeu 13 milhões de votos, 37% dos votos. Então, ele não ganhou as eleições, ele ficou em segundo. Bom, por que, então, que o Hitler chega ao poder? Porque o Hindenburg percebe que o Hitler não era uma pessoa que ele queria ter ali como opositor no país, porque ele tinha força política e porque ele tinha vários apoiadores. Então, era melhor ter o Hitler dentro do seu governo do que fora como oposição. Então,
o Hindenburg faz a mesma coisa que o rei da Itália já tinha feito, que é convidar o Hitler a participar do seu governo. Então ele reconhece que, por mais que ele tenha perdido as eleições, ele tinha uma grande quantidade de apoiadores, 13 milhões de pessoas na Alemanha. Então, chama ele para dentro do governo e o Hitler vai se tornar chanceler, que seria o cargo de primeiro-ministro da Alemanha. Tá? Então, tanto o Hitler como o Mussolini chegam ao poder convidados, né? Não ganhando eleições, mas convidados por quem estava no poder a se tornar o primeiro-ministro nos dois países. E aí que está a relação, né, entre o nazismo e o fascismo. O nazismo surge na Alemanha, o fascismo na Itália. Mas, por mais que eles tenham ocorrido em países diferentes, as ideias eram muito semelhantes. A única diferença maior assim que há do nazismo para o fascismo é que no nazismo tinha a ideia da raça ariana superior, né, que seria aquelas características do branco, de olho claro, cabelos também mais claros, forte, belo, que era bem diferente do judeu, feio, narigudo e tal, que era o que eles desenhavam na época, né? Então, esse fator de raça superior que aparece mais na Alemanha e que vai levar ao extermínio dos judeus, não tinha tão fortemente na Itália. Mas, de resto, o programa dos dois era muito semelhante, do nazismo e do fascismo. Então, hoje a gente diz que o fascismo é um tipo de... Aliás, que o nazismo é um tipo de fascismo. Tá? Então, dois são extremamente semelhantes. Por isso que dá para chamar de nazi-fascismo. Se bem que o nazismo é só na Alemanha. O fascismo, em outras partes do mundo, também ocorreram. Na Espanha, tivemos governo fascista. Em Portugal, tivemos governo fascista. No Brasil, teve um partido, né, que era o Partido Integralista, que era um partido fascista. Então, tinha, em diferentes momentos, né, em diferentes lugares do mundo, diferentes vertentes do fascismo, mas a ideia central deles era a mesma. Bom, quais são as ideias desse grupo fascista? Aí agora eu me inspirei, chegou bem na hora, Silmara, que eu ia falar de ti, porque eu pensei em fazer uma coisa mais lúdica, e aí, pensando na Silmara, eu criei aqui um quadro para mostrar quais são os sinais de alerta do fascismo. Isso aqui não são vozes da minha cabeça, tá? Porque não sou como alguns youtubers aí, mas que criam as coisas só para lacrar, mas é baseado em informações que estão no Museu do Holocausto lá em Nova York, tá? Eles, nesse museu, tem uma placa na entrada do museu que ele diz quais são os sinais, os primeiros sinais de alerta do fascismo, para que as pessoas saibam identificar se o governo do seu país está avançando em relação ao fascismo, tá? Então eu vou mostrando para vocês aqui quais são esses sinais. Vai muita coisa para me organizar aqui, tá? Primeiro sinal, isso está baseado num livro, tá? Eles tiraram essas informações de um livro de um cientista político chamado Lawrence Britt, onde ele explica quais são esses sinais, as características de cada um desses sinais, tá? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Empoderamento nacionalista contínuo. Olha só, esse mar aqui lúdico, viu? O que é essa ideia do empoderamento nacionalista contínuo? Ó, já deu errado. Viu, Silmara? Por que eu acabo não fazendo essas coisas? Ó, deu, agora vai. O nacionalismo é a ideia de que a nação daquele país é mais forte que as outras, tá? E aí, então, todo povo estrangeiro, todo povo de fora, acaba se tornando inimigo, porque o povo daquele país é o mais forte. E aí, influências estrangeiras podem representar ameaças. Então, é uma ideia, né, que fortalece a noção de que somente o povo daquele país tem força, somente o povo daquele país merece chegar ao poder. Isso se traduz bem numa frase do Mussolini, que Mussolini dizia assim, ó, que os italianos tinham que ter uma única fé, o amor à pátria, e uma única vontade, a de tornar grande o povo italiano. E esse tornar grande envolve também a ideia de se expandir militarmente, né? Só que também esse conceito de nação, de pátria, ele estava acima de valores individuais, porque é a ideia de formar um único povo. E nesse povo não se respeita as diversidades desse povo. Então, não tem mais homem e mulher. Tem o italiano,
não tem mais pobres e ricos, somos italianos. Não tem mais direita e esquerda, somos italianos. Não tem mais brancos e não brancos, somos italianos. Então, é a ideia de que toda a população do país, né, todos aqueles que viviam dentro daquele território, formavam um único povo. Se está fora do que é o conceito desse povo, coitado da pessoa, porque daí ela vai ser perseguida porque ela não é parte daquele povo, tá? Era a ideia, então, de tornar o seu grupo mais forte, mais puro, mais unido e estabelecer o domínio sobre quem eram os inferiores, né, os outros. Como é que eles faziam esse empoderamento nacionalista? Com lemas patrióticos, como esse que eu acabei de ler aqui do Mussolini, com slogans, com símbolos, com bandeiras por todos os lugares. Se vocês procurarem na internet as imagens da Alemanha na Olimpíada de Berlim, em 1936, é assustador, assim, porque nas áreas de jogos, assim, nos estádios, ou nas ruas onde aconteciam as corridas, onde tinham as piscinas para as provas de natação, eram bandeiras do partido nazista uma do lado da outra, porque era a ideia de que tinha que mostrar, tinha que fazer propaganda. Então, essa era a ideia do empoderamento nacionalista contínuo, né, permanente. Bom, o segundo... a segunda ideia, o desdém pelos direitos humanos. E aí aqui vem a ideia de que o que seriam esses direitos humanos? Hoje, e o fato de hoje as pessoas desprezarem muito os direitos humanos está ligado a esse avanço do fascismo há 100 anos atrás, tá? Seriam os direitos básicos de todo ser humano. O direito a se alimentar, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança, o direito de não ser preso sem justificativa, sem um processo legal, sem o direito de defesa. Basicamente, esses são os direitos humanos. O que seria esse desdém, esse desprezo pelos direitos humanos? Eles começam, nos países fascistas, a criar a ideia de que não precisava respeitar esses direitos. Por exemplo, se for preciso torturar pessoas de um grupo lá do Partido Socialista para que eles entreguem onde é que está o seu líder, eles vão torturar. E passa a naturalizar isso junto à população, que era necessário, precisa torturar, precisa, de repente, cortar um dedo, precisa, de repente, dar choques elétricos, porque chegar à solução para salvar o país da ameaça internacional. E aí, então, isso tudo vai se fortalecendo em outros campos também, né? Porque daí, por exemplo, execuções sumárias, né, como acontece no Holocausto, por exemplo, passam também a ser vistos pela população como não normais, mas a população fecha os olhos para aquilo que está acontecendo. O encarceramento em massa também, né, quando se começa a prender judeus ou a se prender opositores políticos, prender pessoas de esquerda na Alemanha nazista. As pessoas deixam acontecer, elas não fazem nada contra aquilo porque elas entendem, né, que aquilo é normal para, de acordo com a propaganda do governo do país. E fora isso, né, nesses direitos humanos também estava a ideia de que tinha que respeitar os direitos daqueles que já tinham, porque até hoje, às vezes, as pessoas pensam, né, que quando mais pessoas têm acesso a direitos, parece que os que já têm perdem os seus direitos, e não é assim, né? Quando as mulheres passam a ter os mesmos direitos que os homens não deixam de ter aqueles direitos. Esses direitos só se estendem às mulheres. Então, na verdade, não anula uma coisa a outra, né? Bom, o outro fator, a outra ideia, é a identificação de inimigos. Eles passam a descobrir e identificar quem são esses inimigos, e isso passa a ser um fator para unir toda a população, tá? Em que sentido? O país era visto como vítima. Vítima da Primeira Guerra, vítima dos grupos de esquerda, a Itália sai injustiçada da guerra, porque não ganha muitos territórios, a Alemanha sai injustiçada porque leva toda a culpa. Qual é a solução? Isso vai justificar a violência contra os inimigos. Já que nós sofremos violência, já que nós sofremos injustiça, agora nós temos o direito de usar a nossa violência contra os inimigos para sermos justos, para encontrarmos a justiça. Tá? E aí vem toda aquela obsessão por diversas teorias da conspiração para justificar
a perseguição a esses inimigos. Quem seriam daí esses inimigos? Principalmente, né, as minorias raciais, as minorias religiosas, as minorias étnicas. Só para citar um exemplo de minoria étnica, os ciganos. Né, os ciganos eles passam a ser um dos grupos que vai para os campos de concentração, porque eles eram um povo que ficava migrando de território em território, então eles não estavam ligados a um país, e eles eram vistos como uma minoria que tinha que ser perseguida, porque eles não eram patriotas, porque eles não estavam ligados a um povo. No campo das minorias raciais, né, há relatos, né, lá nos campos de concentração de negros, né, que foram perseguidos por não fazer parte, então, dessa maioria étnica, né, da raça ariana superior. Então, e fora isso, né, todos os grupos mais libertários, né, os comunistas, os socialistas, os anarquistas também foram alvo disso e foram identificados, então, como inimigos da nação. Próximo, a supremacia militar. Onde é que se caracterizava essa supremacia militar? Soldados e militares passaram a ser glamorizados, passaram a ser extremamente valorizados nesses países fascistas. E eu não estou dizendo que eles não tenham que ser. Só que não pode valorizar apenas um grupo e desvalorizar, por exemplo, médicos, professores, engenheiros, arquitetos, coletores de lixo, porque todas as profissões são importantes para uma nação. E a ideia de ter uma supremacia militar era valorizar apenas um grupo, né, de trabalhadores na sociedade. E onde é que isso se manifestava mais fortemente? Porque aos militares foi dada uma quantidade desproporcional de financiamento pelo governo em relação a outros ministérios no país. Então, eles passaram a receber muito mais investimentos do que, por exemplo, na saúde, na educação, na segurança individual, né, na segurança pública, que não fosse diretamente ligada à guerra. Então, se mudou o foco, né, para focar apenas na questão militar. E, nesse sentido, fortalecia também a ideia de comprar muitos armamentos para conseguir dominar outros povos, né? Então, quanto mais armas eles tivessem, mais eles conseguiriam dominar outros povos. O outro, sexismo desenfreado. Aqui vem a ideia de que havia um sexo mais importante que o outro. Nesse sentido, então, era a ideia de que se valorizavam os homens dentro daquela sociedade, né? As mulheres não tinham a mesma valorização. Dúvidas sobre isso? Tentem achar mulheres que participaram do governo nazista ou de mulheres que participaram do governo do Mussolini. E pode ser que ache uma, duas, três, entre centenas de homens. Então, havia sempre a ideia de que havia necessidade de um chefe homem, né, para comandar o país. E esse homem sempre era visto como um super-herói, né, aquele que ia salvar o país de todos os problemas, de toda a corrupção, de toda a perseguição de outros países, de toda a ameaça que vinha de fora. Então, era essa a ideia, né, que se passava nesse sexismo desenfreado. Fora isso, o Estado, ele se apresenta sempre como o último guardião, né, aquele que vai ser o bastião da instituição familiar, ele que vai definir o que é família. Além disso, nessa sociedade, a mulher era vista apenas como procriadora, aquela que cuidava dos filhos e que teria mais filhos para o país, mas nada muito além disso, né? E também todos que estivessem fora da visão do que era ser homem, né? Então, qualquer pessoa ligada à população LGBT era visto como fora da norma, então também seria perseguido, preso, como muitos deles foram nos campos de concentração, tá? O outro fator é o controle das mídias. Aqui está fortemente ligado à questão da censura, né? Censurar os meios de comunicação, interferir direta ou indiretamente nesses meios de comunicação. Às vezes, não só censurando, mas às vezes colocando dentro dos jornais ou das rádios, das revistas, pessoas para falar bem dos governos, né? O Gilmar está acompanhando aí, é jornalista, né? E ele sabe que, né, no jornalismo, a ideia, né, que se aprende no jornalismo é de trazer sempre a informação correta, né, verídica.
E não tem nenhum governo no mundo que só se possa falar bem desse governo, né? Então, e estou usando aqui o exemplo do fascismo, né, para dizer que não dava para só falar bem desses governos. Então, logicamente, nos jornais teria que aparecer o outro lado. E por que não aparecia? Porque era censurado. E aí, no caso, né, quando o jornalismo só fala bem dos governos, não é jornalismo, é publicidade, né? Porque só está mostrando um lado e não está mostrando a verdade, né? E aí isso está muito relacionado ao que o Goebbels, foi um dos ministros do Hitler, é atribuída a ele uma frase que, enfim, ele não escreveu, mas diziam que ele falava. Pode ser que não tenha falado isso, mas tem tudo a ver com as outras coisas que ele pregava. Ele dizia assim, ó, uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Ou seja, se só se divulgar um lado, né, mesmo que seja mentira, se a gente só divulgar uma informação, por mais que ela seja mentirosa, ela vai se divulgar tantas vezes que ela vai se tornar verdade na cabeça das pessoas. E é por isso que é tão difícil, né, tirar da cabeça de algumas pessoas algumas ideias que já se consolidaram com o tempo e que são mentiras, porque elas foram reproduzidas muitas vezes, né? E fora isso, o uso da propaganda, né, para difundir cada vez mais essas ideias nazifascistas na Europa. A outra ideia do fascismo é a obsessão com segurança nacional. Ou seja, também relacionado a esse anterior aqui, né? Tem inimigos que querem tomar o país e aí por isso nós precisamos usar todas as armas possíveis para impedir o avanço desses inimigos contra nós. Vão tirar empregos da população do país, vão interferir na cultura do país, né? Algo que a gente ouve até hoje, né? E isso é uma característica que surge lá com o fascismo. Mais um aqui, depois eu vejo se tem perguntas. Governo e religião interligados. Esse aqui é uma outra característica muito forte, é um outro sinal, então, do avanço desse fascismo, porque as regiões, né, elas, por mais que num país tenha 100% da população, e isso nunca acontece, né, 100% da população de um país de uma única religião, a lei religiosa não é a lei do país, né, ela é a lei daquela religião, para as pessoas que seguem aquela religião. O que acaba acontecendo nesse momento, né, no fascismo, é que passa a se usar a religião predominante como ferramenta para manipular a opinião pública. E aí, então se usa que tal ou tal coisa não era o comportamento correto, baseado em dogmas religiosos. Nesse sentido, tem um trecho do Hitler, no livro dele, o Mein Kampf, onde ele diz assim, e isso reforça bem esse ponto, né? Por isso, acredito que age de acordo com as prescrições do Criador Onipotente. Lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus. Ou seja, o Hitler se apresenta ali como um Messias, né, um Salvador, aquele que vai salvar a população de acordo com a vontade divina. O que é contraditório se a gente pensar que, de acordo com a tradição bíblica, os judeus, então, também seriam um povo, né, a partir de Abraão, lá, né, chamado por Deus. Então, agora ele teria convocado Hitler para lutar contra. Enfim, é a ideia de instrumentalizar, né, o pensamento religioso para justificar ações governamentais, tá? Então isso acaba sendo um sério problema. Deixa eu ver então aqui se tem questões ali. Eu vi que o Gilmar comentou ali, né, sobre a questão do jornalismo, que a informação ela passa por uma triagem, né, confiabilidade da fonte, edição, consulta a órgãos competentes, isso aí, que não dá para se basear em vozes da cabeça, né? Mas a questão... Sim, né, um exemplo ali de obsessão com a segurança nacional, né? E está fortemente ligado também a essa ideia de que o estrangeiro é inimigo, né? Que quem está no país não é, quem é estrangeiro é inimigo da nação. Né, Gilmar, essa questão, né, de que, imagina se a gente tivesse, né, essa questão de estar interligado, né, governo e religião. Se a gente perceber o que ocorre, por exemplo, nos
países muçulmanos, né, lá a ideia é de que a lei religiosa seja a lei do país, né, e isso a gente percebe que não foi tão benéfico assim para boa parte daquela população, né, porque nem todos seguiam aquela crença, e hoje quem está lá e não segue essa crença sofre sérios problemas. Bom, seguindo ali, até porque não saiam daí que daqui a pouco eu vou falar sobre se o fascismo é de esquerda ou de direita, tem a questão de que havia um poder corporativo protegido. O que isso quer dizer? Deixa eu subir aqui. A ideia de que Hitler e Mussolini, eles acabavam defendendo os interesses das grandes corporações nacionais. Deixa eu ver mais para cá para aparecer o quadro. Das grandes corporações nacionais, das grandes empresas. Tá? Então, era favorecer os interesses das grandes empresas. Ou seja, eles não governavam para todos, eles governavam para atender os interesses daquelas grandes empresas. Então, era a aliança do líder com aquela elite econômica. E aí o outro está diretamente ligado a esse, porque aí os direitos dos trabalhadores foram suprimidos. Era uma maneira de agradar essas corporações, né, que os trabalhadores não tivessem tantos direitos quanto antes. E aí, nesse sentido, Hitler e Mussolini, logo que chegam ao poder, restringem a organização dos sindicatos, então eles não podiam mais se organizar como antes, e isso vai enfraquecer o movimento dos trabalhadores, e também a proibição de greves. Nos dois países, né, passa a ser proibido o movimento de greves, ou seja, os trabalhadores não podiam se manifestar. E aí isso vai enfraquecer esses direitos dos trabalhadores e, por outro lado, aumentar, então, esse poder dos grandes empresários, né? O poder corporativo estava protegido. O outro, desprezo pelos intelectuais e pelas artes. Aqui, vamos lembrar que o Hitler queimou livros, né? Recolheu livros da casa das pessoas e mandou queimar livros que eram de ideologias diferentes da dele. É a ideia também que eles espalharam uma hostilidade a todo pensamento que vinha do ensino superior. Então, tudo que os professores universitários pregavam era errado. Né? O que era o certo era o que vinha apenas do líder, né? Apenas do Mussolini, do Hitler. E aí, inclusive censurando e prendendo, né, professores. E aí, nesse caso, o ataque a toda a liberdade de expressão fica limitada, porque, por exemplo, a arte virou apenas a arte autorizada pelo fascismo. Não era qualquer tipo de arte que era aceito. Não era qualquer tipo de cultura que era respeitado. Nas letras também, né, não era qualquer livro que podia ser publicado, assim como havia censura nos jornais, havia também censura em livros, né, na escrita. Temos também aqui um outro sinal do fascismo, que é a obsessão por crime e punição. Aqui vem a ideia de que daria um poder ilimitado à polícia, que a polícia poderia fazer de tudo e passa a naturalizar abusos policiais também, né? Por mais que aquele ato fosse um ato de abuso de autoridade, seria respeitado porque ele estava buscando um objetivo superior. O Mussolini tinha uma polícia secreta, que matou mais de 1.000 pessoas, antes de chegar ao poder. O Hitler criou a SS, né, as tropas de elite, criou a Gestapo, que era uma polícia política para prender opositores dele. Então, era a ideia de culpabilizar as pessoas por qualquer motivo, justificar a sua prisão, mesmo que fora das leis. Outra ideia que aparece muito nesses governos é a corrupção e o nepotismo desenfreados. Mas eu não li nada que falasse sobre corrupção no nazismo da Alemanha, nem no fascismo italiano. Lógico, porque era censurado, né? Então a população daquela época achava que não havia nenhum tipo de corrupção, porque não aparecia isso nos jornais. E também essa corrupção e nepotismo, eles estão muito ligados a ser um governo de amigos. Né? Então, um grupo de amigos que está no poder, esse grupo de amigos nomeiam os outros para os cargos, então ficava sempre dentro do próprio partido, ou usava o governo e a autoridade para proteger os amigos, né, para impedir que eles fossem presos, e fora isso houve casos diversos, né, de desvio de dinheiro público que não foram publicados na época porque
né, havia a censura, ou a autocensura, né, que alguns jornalistas não publicavam para não serem presos. E a última aqui, a fraude nas eleições. A primeira eleição depois, vou mostrar todos aqui, depois da chegada do Mussolini ao poder, deu uma quantidade de votos absurdo para o fascismo, que na época já se dizia fake, né, que não era verdade isso, né, porque foi fraudado. E assim, não só se frauda eleições roubando nos votos, né, também difundindo mentiras sobre os adversários para que eles não vençam as eleições, né, a fake news que eles já utilizavam desde daquela época, ou a manipulação da mídia para poder espalhar algumas ideias que levassem a manipular o resultado das eleições, ou a usar o judiciário também para controlar as eleições, né, para definir que tal ou tal partido não pudesse concorrer, que tal ou tal candidato não pudesse chegar ao poder, tá? Então, esses aqui, 14 sinais de alerta do fascismo que aparecem ali na placa, que está lá na entrada do Museu do Holocausto em Nova York, baseados no livro de um cientista político. E ainda tem a pergunta que não quer calar, né? Se o fascismo é de esquerda ou de direita. Eu não sei se tem alguma. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Tá, que o Gilmar colocou ali também que os inimigos muitas vezes são os bodes expiatórios, né? Onde eles querem colocar a culpa. Eu tô uma olhada só nas perguntas, tá? Eu vou ver os comentários depois ali, tá? Sim, muita coisa parece familiar, né? Enfim. Mas, enfim, chega de enrolar, que eu tava me sentindo já aqueles apresentadores do SBT, né, que diz que daqui a pouco vai falar tal coisa. Só faltava aparecer uma coisa da Jequiti aqui. Mas, enfim, o nazismo, tá? E o fascismo. A gente pode defini-los como movimentos ligados à extrema-direita. Não dá nem para dizer que eles são de direita, tá? É um pensamento político de extrema-direita. E aí, assim, também, de novo, não são vozes da minha cabeça, tá? Isso é baseado em diversos estudos já feitos sobre isso, e mais do que estudos, tá? Eu vou falando de alguns deles agora, até para a gente não passar muito das 8. Surgiu a ideia, fortemente difundida atualmente, de que se espalha muito essa fake que o fascismo é de esquerda. Bom, primeiro que está ligado à ideia de que quem está do outro lado, né, não quer se associar a figuras como Hitler e Mussolini. Teve um escritor lá nos Estados Unidos que escreveu um livro chamado Liberal Fascismo, em inglês, tá? Liberal Fascismo. E aí, aqui no Brasil, ele foi traduzido como fascismo de esquerda. Enfim, o liberal que ele usa ali é no sentido de liberal nos costumes, tá? E aí, então, ele acaba sendo traduzido como fascismo de esquerda. E ali ele vai trazer algumas ideias não muito bem fundamentadas, ele usa alguns estudos acadêmicos pela metade, assim, para explicar as teses dele. Ele não coloca a fonte de algumas coisas, o Gilmar colocou ali que a questão de fonte no jornalismo é extremamente importante, na história também, extremamente importante, tu não pode dizer que tu ouviu coisas, né, a respeito, ou que alguém falou sobre aquilo, mas não comprovar de onde é que saiu aquela informação. E ele não apresenta essas fontes, tá? Se tem dúvidas sobre o posicionamento, não, mas eu acho que não é de extrema direita. Primeiro que ciência não é opinião, né? Segundo, que o próprio Museu do Holocausto falou que o fascismo é de extrema direita, tá? Então, se as pessoas que foram as maiores vítimas, né, os judeus que foram as maiores vítimas desse movimento político, reconhecem como um movimento de extrema direita, eles têm um lugar de fala que permite a eles usar essa classificação. Outra maneira de chegar a essa conclusão, leiam o Mein Kampf, livro do Hitler, onde ele descreve desde o início lá as bases desse movimento. E ele vai dizer que o Mein Kampf, lá no Mein Kampf, ele vai dizer que o nazismo é antissemita e anticomunista. Ele usa essas duas definições. Então, antissemita porque é antijudeu e anticomunista porque é contrário a qualquer movimento ligado a um pensamento comunista.
Se mesmo assim tá na dúvida, pega uma camiseta do Che Guevara ou do Marx e vai numa passeata neonazista, se sair de lá com os dentes e sem estar sangrando, dizer que essa hipótese não está correta, mas enfim, isso não vai acontecer, né? Porque esses grupos têm a plena consciência de que esse movimento é um movimento de extrema direita. Mas agora provando com base teórica, né? Essa questão do nazifascismo ser, então, essa extrema-direita. Primeiro, que logo que o Hitler e o Mussolini chegaram ao poder, uma das primeiras medidas deles foi tornar ilegal os partidos socialistas e partidos comunistas. Aliás, os primeiros presos, um dos primeiros grupos presos nos campos de concentração, não eram judeus, eram comunistas e socialistas, tá? Então, isso mostra fortemente o caráter desses movimentos fascistas. Então, onde é que surgiu a confusão? Bom, começa com quando o Hitler cria o partido, né? Que ele dá o nome do partido, embora o nome popular do partido sempre tenha sido o Partido Nazista, o nome oficial era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Leiam o Mein Kampf e vejam que o Hitler fala lá que, onde ele explica a origem do nome, onde ele fala que quando o partido surgiu, tinha 7 pessoas no partido. E ele precisava de pessoas que aderissem às ideias dele. E aí o nome que ele deu foi para atrair todos os grupos descontentes na Alemanha e que pudessem vir a somar e fazer esse grupo ter um alcance maior. E aí, então, ele coloca esse nome como uma forma de atrair todos os nacionalistas, todos os socialistas e todos os trabalhadores alemães para esse partido, que na verdade não tinha essas ideias, tá? Pegando o programa do partido, que é onde o partido define lá tudo que eles pensam. Ele fala que era, então, antissemita, que era anticomunista. Os únicos 2 pontos que ele usa lá, que a gente poderia dizer que estão mais alinhados com o pensamento de esquerda, seria o da estatização de empresas, só que aqui ele está mirando, porque ele quer pegar as empresas dos judeus, que é algo que ele faz, e a participação nos lucros das grandes empresas, de novo, mirando nos judeus, porque na prática, quando ele chega ao poder, ele não faz isso, tá? Nenhuma dessas 2 propostas. Mas o nome, olha só, o nome do partido tem lá o socialista. Bom, a gente não usa macaco prego para pregar na parede, nem o tubarão martelo para martelar, né? Senão o macaco prego ia morrer de medo do tubarão martelo, né? Então, assim, o nome nem sempre é aquilo exatamente que eles estão querendo dizer. Até porque esses nomes naquela época não tinham o mesmo peso que eles têm hoje, tá? E só para usar um outro exemplo, para vocês verem quanto os nomes nem sempre têm uma relação direta, a Coreia do Norte, o nome oficial do país, por exemplo, o Brasil é República Federativa do Brasil. O nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia, que não tem nada de popular e que não tem nada de democrática. Então, a gente não pode, né, se prender a essa questão de nomes para tentar posicionar politicamente um movimento. O Mussolini, em 1921, e eu já estou acabando, ele vai dizer que, quando ele discursa para o parlamento, tá? Não sei se meu discurso será parlamentar na sua forma e antissocialista. Ou seja, ele já assume lá, em 1921, logo que ele tinha chegado, aliás, quando ele nem tinha chegado ao poder, é porque ele chega no ano seguinte, então quando ele ainda está discursando apenas, que mostrando a posição deles, né? Que eles estavam, então, nesse campo da extrema-direita. Pode ser que tenha quem diga, né, que, no caso, o fascismo era anticapitalista. E, bom, mais ou menos, tá? Eles têm um discurso em alguns pontos anticapitalista que seria no sentido de oposição a um capital internacional e a um capital financeiro, porque ele está se relacionando também à questão dos negócios judaicos, tá? E o outro ponto é que não existem só 2 maneiras de pensar no mundo, né? Não existe só capitalismo e socialismo, a gente pode pensar fora, já acabou a Guerra Fria, né? E na época nem tinha começado, né? Mas, assim, não há só esses 2 pensamentos políticos no mundo, né? Então, nesse caso, o fato de ser anticapitalista
não coloca Hitler do lado dos socialistas. E o fato dele ser antissocialista não coloca ele do lado dos capitalistas. Então, ele está num outro campo, que é um campo mais extremo, tá? Vamos lembrar que os dois, Hitler e Mussolini, chegaram ao poder convidados por quem já estava no poder, que era o rei da Itália e o presidente da Alemanha, que tinha sido reeleito. E esses dois não eram de esquerda, tá? Então, não dá para pontuar aqui o nazifascismo como esquerda. Então, assim, fascismo e esse conservadorismo extremo, né, historicamente, eles sempre com interesses semelhantes. O Hitler, então, ele era visto como uma ameaça menor, né? Era melhor aceitar o pensamento do Hitler do que pegar o pensamento socialista, para quem, na época, né, estava numa elite, por exemplo. Então, a gente pode resumir, assim, né, finalizando, que o fascismo, ele é uma negação dos valores da modernidade. Tudo aquilo que viesse de um novo tipo de pensamento, de uma nova forma de cultura, de um novo meio de se relacionar em sociedade, de uma nova maneira de pensar, de agir, de pensar politicamente ou socialmente, ou como homem e mulher, maneiras de se vestir, maneiras de pensar e de agir, tudo que fosse diferente do padrão que eles já tinham pré-definido, seria negado por esse movimento, tá? E eu finalizo com duas frases. Uma que estava num cartaz antifascista, num protesto do ano passado, que dizia assim: quem protesta contra o fascismo não é de esquerda, é normal, porque é natural se revoltar contra um movimento como o fascismo. E um cara que vivia na Alemanha na época do fascismo, o poeta Bertolt Brecht, e aí eu encerro com o texto dele, disse assim: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Luta, então, sempre contra movimentos fascistas. Aqui já declarei então, quais são os 14 sinais que percebem e mostram como é que a gente pode identificar esses sinais. Vou ler todos os comentários aqui, tá? Na sequência, para ver o carinho que vocês deixaram aqui também. Tentei responder as dúvidas, que eu vi que tudo que tinha ponto de interrogação que eu dei uma olhadinha, tá? Mas a ideia era, então, deixar um pouquinho mais fácil de entender esse movimento, que os alunos do nono ano, que nunca estudaram isso, pudessem entender a origem disso tudo, porque isso vai ser extremamente essencial para entender a Segunda Guerra, que é o que a gente vai entrar em conteúdo na sequência. Não tem como entender a Segunda Guerra sem o nazifascismo, e aí, então, eu espero que tenha sido possível identificar alguns sinais para entender esse movimento. E para todos que não são do nono ano, que acompanharam aqui, meu muito obrigado. Fico muito feliz com a presença de todos, por terem ficado aí mais de uma hora acompanhando, o carinho ali nos comentários, por toda o carinho antes também, né, dos comentários anteriores, de força lá no Face e no WhatsApp, que também foram muito importantes, e que a gente possa, sabendo melhor sobre esse movimento, né, não se associar a ele, né, porque a gente sabe as consequências que esse tipo de movimento traz para a humanidade. Só na Alemanha, só de judeus, por causa desse pensamento extremista do Hitler, foram 6 milhões, né, fora outros grupos exterminados lá nos campos de concentração, tá? Boa noite para vocês, se cuidem, e a gente se vê no próximo vídeo. E não esqueçam, dia 14 tem a live com a Lê, com o Gilmar e com a Ana Valesca aqui falando sobre o renascimento, tá? E a gente espera vocês aqui também, certo?